Boa noite a você que nos assiste. Estamos aqui em mais uma quarta-feira à noite. Esta semana, novamente, fechamento antecipado de Carta Capital. Aqui na sala do nosso diretor de redação, Mino Carta. Sala não exprime, né? Essa salão. Salão. É um salão, não é uma sala. Quase uns 8 metros quadrados. Enfim, estava aqui lendo o editorial do Mino, que tem o título que vai direto ao assunto: Por que escolhemos Dilma Rousseff? E ele começa oficialmente a campanha eleitoral e Carta Capital define desde já a sua preferência em relação às candidaturas à presidência da República. Escolhemos a presidenta Dilma Rousseff para a reeleição. Por que, Mino? Bom, primeiro porque é o momento correto. Porque tem muito tempo antes da eleição, ainda tem bastante tempo, e o comprometimento nesse momento desvenda qualquer possibilidade de equívoco. Quer dizer, não há equívocos. Nós fazemos uma escolha consciente, determinada e inescapável. Então, esse é o primeiro ponto para responder a sua pergunta. Por outro lado, por quê? Porque, embora tenhamos, como você muito bem sabe, críticas ao governo de Dilma Rousseff, várias críticas, numerosas críticas, e não somente ao governo, mas também ao PT, que, como já escrevi mais de uma vez, no poder portou-se como todos os demais partidos. Mas, a despeito disso tudo, entendemos que Dilma representa, pelo menos, no mínimo, uma esperança no combate à desigualdade social, que certamente é o problema central deste país. De resto, diga-se, o impulso inicial decidido por Lula, no sentido de combater a desigualdade, não arrefeceu com Dilma e até cresceu com Dilma, onde ela merece o nosso apoio na visão que temos das coisas da vida e do mundo. Certo. Já nesse momento nosso aqui, em conversas passadas, o leitor que nos acompanha, seja em texto ou em vídeo, já testemunhou diversas críticas, algumas bastante ferozes de sua parte ao governo Dilma, a determinadas figuras, determinados ministros, determinadas atitudes ou falta de atitudes. Nesse espaço isso já foi escrito também diversas vezes. Haverá alguma mudança de postura da Carta Capital, ou o leitor pode continuar contando com jornalismo crítico e de qualidade em relação ao governo? Honesto, jornalismo honesto. Nós reivindicamos, esse nós não é majestático, me refiro à minha equipe, a qual também você pertence, né? Então, a gente tenta ser honesto, faz de tudo para sê-lo, né? E acreditamos que consigamos nesse intento, né? Tenhamos sucesso nesse intento. Então, nós somos honestos e, como tais, podemos criticar tanto quanto elogiar. Criticar negativamente, né? Ou elogiar, né? No caso, por exemplo, desse combate à desigualdade, vale elogiar também o governo Dilma, tanto quanto elogiamos o governo Lula, né? Tivemos críticas ferozes, achei um certo exagero. Mas foram. Não, eu diria impiedosas,
sem buscar atenuantes, né? Sim. Críticas diretas. E todas elas, a meu ver, plenamente justificadas. Agora, na hora de uma escolha entre as candidaturas propostas pelas circunstâncias para disputar a presidência da República, eu não tenho a menor dúvida de que a nossa escolha é a escolha correta, que corresponde, de resto, aos nossos anseios, aos anseios dessa redação. Quer dizer, primeiro, combate à desigualdade. É isso, aliás, que caracteriza, a meu ver, todo movimento que queira ser de esquerda. A esquerda, aquela esquerda de outros tempos, está totalmente obsoleta. Falemos do que significa ser de esquerda hoje. E aqui, olha, estou no fundo me escudando nas lições de Norberto Bobbio. Significa ser contra a desigualdade. Ou, por outra, a favor da igualdade. Isso que caracteriza a esquerda. É o contrário do que desejam tanto a mídia nativa como o porta-voz da Casa Grande, quanto os senhores da Casa Grande. Eles não querem mudar nada no Brasil. Eu, olha, tenho respeito pelo Aécio e pelo Eduardo Campos, que considero duas figuras importantes da política nacional. Mas, querendo ou não, eles serão tragados pela campanha maciça a favor deles, desenvolvida pela mídia brasileira. A favor deles, inicialmente, talvez não de forma muito explícita, contra Dilma e contra o PT. Isso claramente. Se porventura houver um segundo turno, o que pode acontecer, é claro, um deles vai sobrar para enfrentar Dilma e ele terá o apoio maciço da mídia nativa e da chamada elite nossa, que é de uma ignorância monumental, de uma ferocidade, esta sim, inacreditável, e de uma determinação nas suas ações que a leva a mentir com uma tranquilidade absoluta, a leva a uma hipocrisia nunca antes navegada. Mino, para o leitor da Carta Capital já está acostumado com esse tipo de posicionamento em época de eleição, mas às vezes falando aí pro leitor, enfim, para a população em geral, determinadas vezes, principalmente no Brasil, as pessoas não estão acostumadas com os veículos explicitarem as suas preferências. Todos as têm, claro, né? Assim, isso é óbvio, a gente trata disso diariamente, mas a situação é digna de um país muito atrasado, né? Mas poucos têm medieval como o Brasil, a franqueza de assumir quais são as suas reais preferências. Bom, nas últimas eleições que consagraram os candidatos petistas, o único órgão de imprensa, no caso, que acabou por se definir uma semana antes da eleição foi o Estadão. Sim, que declarou apoio Os demais declaram constantemente a isenção, o equilíbrio, o distanciamento, a equidistância. E são totalmente ridículos. Além de tudo, praticam um jornalismo que, além de ser medíocre, é também capaz de mentir, omitir, inventar, com uma tranquilidade ímpar, única na história do jornalismo mundial. Mundial. Porque não existe um país no mundo onde a mídia esteja toda alinhada de um lado só. Alimente um pensamento absolutamente único. Não há no mundo, assim como não há no mundo civilizado e democrático, jornalistas que chamem o patrão de colega.
Tá bom. Muito obrigado, Mino. Na Carta Capital, que começa a circular nesta quinta-feira, essa semana, né? Nas bancas, celulares e tablets de todo o Brasil, você confere a íntegra do editorial da argumentação de Mino Carta, enfim, fora, claro, todo o nosso material editorial. Muito obrigado, boa noite, obrigado, Mino. Obrigado, eu.